orçamento quanto o cronograma são fases de planejamento que você precisa entender bem, primeiro, né? Você precisa entender o conceito. Várias pessoas me perguntam, qual planilha você usa? Você usa essa ou aquela planilha para fazer orçamento, fazer cronograma? Primeiro, você precisa entender o que você está fazendo. E porque varia. A maioria dessas planilhas, você precisa ter uma obra de porte que muitas vezes não é o que você está fazendo, uma casa, uma reforma. Talvez essa não tenha umas planilhas, vai ser muita coisa, a planilha vai ser muito robusta para os dados que você vai ter. Mas, de qualquer maneira, você tem que entender. É como você fazer um exame e tem tanta coisa ali escrita e a pessoa que está olhando não sabe ler. Já me aconteceu isso. Você leva no médico um monte de exame que um outro médico pediu e ele olha aquilo ali, às vezes ele não é muito, ou não é muito da área dele. Eu sei que às vezes você vê que não comenta, nem comenta, é como se tivesse levado quase nada. Então não sabe analisar. E o que adianta? Né? O que adianta? Então vamos lá. Muito. Vocês não acham bom, importante, quando você tem um orçamento, um cliente vai fazer uma obra e você tem um orçamento? Isso não é positivo para a sua relação com ele, para a relação de todo mundo com a obra? É muito positivo, né? Faz muita diferença. Eu, para falar a verdade, eu nem gosto de fazer projeto e a gente emendar na obra sem fazer um orçamento. Às vezes o cliente não tem grana, não é grana, talvez ele não esteja predisposto a gastar a quantidade que vai gastar, por vários motivos, às vezes é inviável economicamente. Você tem um apartamento, olha, eu tenho uma cliente aqui, a gente vai começar, está fazendo projeto, mas vai começar a obra daqui a pouco. Quando a gente começou o projeto e eu fui lá ver o lugar do apartamento e tal, eu falei para ela, você não deve gastar demais nesse apartamento. Por quê? O apartamento é um ótimo apartamento, mas é uma localização que você vê que não vai valorizar demais. E aí se você gastar muito. Então, assim, eu gosto de falar isso já com o cliente antes, porque ele quer gastar, ele gasta, não tem problema nenhum. Mas eu acho assim, bom você se posicionar, porque às vezes a pessoa não tem noção. E ela acha que vai gastar, vai ficar lindo, maravilhoso e vai valorizar. Essa cliente em especial, ela mora na Itália, brasileira, e comprou um apartamento aqui. Talvez ela não more muito aqui, talvez ela tenha comprado meio para investir, a impressão que eu tive. Então, assim, eu falei para ela, não gasta demais, porque se você for pensar em vender e não demorar a vender, porque você vai fazer para você usar, é uma coisa. Gasta quanto você quiser e pronto. Mas se você tem uma expectativa de que você vai vender e essa reforma, que no caso é uma reforma, vai valorizar muito, cuidado com isso. Isso, gente, eu falo para cliente que faz casa de 1.000 metros quadrados, como falo para um cliente que está fazendo uma reforma de um apartamento pequenininho. Eu acho que é bom essa noção de realidade, é bom porque você é da área, né? Então é importante, essa é uma dica que eu nem estava na minha conta que dá, mas é importante a gente pensar nisso. O cliente, para quem você está trabalhando, ele está contando com você. Lembra que aquela história que eu falo sempre? Ele tem que sentir que você está do lado dele. Você não vai fazer isso só para ele sentir que você está do lado dele, não. É porque você realmente está do lado dele. Então, você está olhando, tratando ele como se ele fosse um parente seu, alguém que você se preocupa, que você se importa. Então, é importante você dar esse tipo de feedback para esse cliente. Às vezes ele não tem a menor noção. Eu já vi muita gente não ter a menor noção. E aí, uma coisa que ajuda, antes do orçamento, é ter uma ideia desse cliente, quanto que ele quer gastar. No fundo, ele tem uma ideia. Ele acha alguma coisa. Ele pode não estar lembrando aqui na hora, não é uma coisa tão assim, fez uma conta, mas ele tem uma ideia, eu vou gastar aqui X. E aí, às vezes, é 4X, 5X. Então, não é a primeira vez, nesse caso. A gente tem um projeto que a gente vai começar a obra agora. Já está esperando só a licença, vai começar em Angra dos Reis. É uma casa muito grande, muito boa, 800 metros quadrados, bem grande, tudo tem direito. Mas o cliente já, no início, a gente conversou sobre o quanto que ele queria gastar. Eu passo mais tempo podando o cliente, nunca vi disso, né? Porque eu falo, gente, vai passar desse valor, porque você está botando tudo assim. O valor que ele quer gastar não é pouco, mas é muito fácil você estourar o orçamento.